O assunto agora é futebol, comigo aqui no estúdio para avaliar os principais jogos da última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu, obrigado. Bom, começar pelo Santos, não é, Ted, que no sábado perdeu para o líder Flamengo, 1-0 no Maracanã. Se diria que ficou de bom tamanho a derrota? Olha, era uma derrota até diante do que o Flamengo vem jogando, mas talvez um nível muito inferior a que muitos torcedores, até do Santos, esperavam até que de repente o Santos fosse ao Maracanã. Eu ouvi muita gente dizendo que o Santos ia ser atropelado. Ia tomar uma goleada, tomar inclusive de 3. até diante do que tinha acontecido com o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras foi lá e o Flamengo não deu a menor chance, ganhando 3-0. Mas no geral o Santos fez um jogo, do ponto de vista de conter um pouco o Flamengo, até que fez um jogo muito bom. Só que o caso é que o Flamengo, além de estar muito confiante, muito inspirado, o Flamengo tem uma marcação, um poder físico, que é um negócio impressionante. Você via no segundo tempo ainda, os jogadores do Flamengo marcando de uma forma 1-1, com um vigor físico incrível. Então, e com um poder de finalização, o Flamengo muito maior, não é, Ted? O poder de finalização do Flamengo. Sim, sim. O Santos peca muito. Peca não, quer dizer, não tem, né, aquele grande finalizador no time do Santos. Não tem, exatamente. O estilo você tem lá Bruno Henrique que faz gol, você tem o Arrascaeta que faz gol, você tem o Gabigol que faz gol, quer dizer, aí fica complicado, Fica muito complicado. Ainda no caso do Santos, falta o Uribe, por exemplo, que é um jogador que veio para fazer gols também, não vai bem, o Cueva que entra também não corresponde. Quer dizer, é complicado. E a gente viu agora o golaço do Gabigol, você vê. Começou num erro justamente de um atacante, do Eduardo Sacha lá na frente. Acabou originando o contra-ataque. O Sacha deu o lançamento, fez um lançamento, né? Fez. Exatamente. O Gabigol. Golaço. Né? E outra, como a gente costuma dizer também, o Gabigol hoje também, né? Qualquer coisa que ele fizer entra no gol, né? Não, ele está numa fase que qualquer... E o mesmo raciocínio vale para o Bruno Henrique também, que aqui, porque é muito torcedor do Santos às vezes fala, puxa, não ficou com o Gabigol, não ficou com o Bruno Henrique. Quer dizer, só que os jogadores, principalmente o Gabigol não, mas o Bruno Henrique, por exemplo, no Santos, viveu uma fase horrível, fez um ano horrível. Depois daquele problema que ele teve no olho também, exatamente, né? Isso antes, mas mesmo assim, o ano todo, o Bruno Henrique teve chance e não emplacou. Queria sair, saiu e mostrou... O Gabigol foi uma questão financeira, né? Foi, não tinha como conter. O Santos não tinha como manter, né, nem o Gabigol, nem o Bruno Henrique, não tinha como ficar com os dois. Né? Bom, o Santos volta a campo no sábado contra o Grêmio, jogando aqui na Vila. Ganhou lá, né? A primeira rodada, né, que a gente começa o segundo turno agora, né? Lá em Porto Alegre, na primeira rodada foi 2-1 para o Santos. Talvez um dos grandes exemplos de grande jogo do Santos naquele dia. Mas é o que eu sempre lembro, aquele jogo do Santos contra o Grêmio na primeira rodada é um jogo sempre lembrado, como um bom exemplo, como eu falei. Só que o Santos também naquele segundo tempo também sofreu uma barbaridade. E agora o Grêmio já é meio de campeonato, o Grêmio tem uma outra... O Grêmio está pensando em Libertadores, tudo bem. Libertadores é só em outubro. Mas ganhou de 3, né, agora. Exatamente, ganhou do Cruzeiro, que o Cruzeiro está em queda livre. E o Grêmio está tentando subir. Pensando na Libertadores, sim, mas a Libertadores é só em outubro. Então o Santos que não conte com moleza, pensando em Libertadores, está longe. Vem com o time completo, o Grêmio? Olha, pela distância, né? Porque o Grêmio ainda, só joga no início de outubro, quer dizer, não tem por que poupar ninguém nesse momento. Né? Bom, o Santos tem 37 pontos, caiu para o terceiro lugar, né? Com esses últimos resultados dessa última rodada. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, do Mano Menezes, 100% de aproveitamento, quem diria, Mano Menezes. Pois é, né? 1-0 contra o Cruzeiro em casa, assumiu a vice-liderança com 39 pontos. E eu comentava hoje lá na redação, viu, Ted? Aquele empate com o Fortaleza e o empate com o Atlético Paranaense agora pesaram na balança, né? Pesaram demais, né? Vão pesar até o fim. Seriam 4 pontos, o Santos iria a 41. Tudo bem, são conjecturas aqui. Sim, mas são pontos que o Santos, as circunstâncias, principalmente contra o Fortaleza, eram pontos que não poderiam ser perdidos. E sobre o Palmeiras, né, é uma ironia tão grande, né? O Mano, que até um mês atrás estava no Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhava de ninguém e foi ao Palmeiras, mudou de áreas. Ganhou, acho que um jogo em 20, né? No exatamente, Cruzeiro. A proporção era exatamente essa. E foi para o Palmeiras. Agora, eu fico pensando o que leva uma equipe como o Palmeiras, por exemplo, contratar um técnico que está saindo de um time como o Cruzeiro, que está 20 jogos sem vencer, e você vai lá e contrata o cara para vir treinar seu time. Quer dizer, qual é o argumento, né, que se usa para isso? Realmente é uma coisa que não dá para entender, mas talvez é um raciocínio que possa ser usado para o jogador que não vem bem. Às vezes você contrata um jogador que não vem bem, mas ele tem um bom currículo. Ele chega e pode resolver pela mudança de áreas. Talvez tenha sido o caso do Mano, porque no Cruzeiro, apesar desse retrospecto ruim,
Ele vinha fazendo bons campeonatos com o Cruzeiro. O problema é o futebol que o Mano desenvolve nos times por os quais ele passa. Ele foi bicampeão na Copa do Brasil. Não tenha dúvida. Ele tem méritos inequívocos em termos de conquistas. Só que em termos de futebol, em termos de beleza de futebol, não contem com o Mano Menezes. É um pouco o que acontece com o Palmeiras, né? Quer dizer, o Cruzeiro no começo do campeonato tinha um elenco bom elenco. Sim. Quer dizer, era para apresentar um futebol melhor também. Né? Muito melhor, pelo elenco que tem, exatamente por isso que você falou. Exigiria-se, pelo menos com o Filipão, já se exigiria um melhor futebol. Só que o discurso do Filipão foi aquela coisa, vai caindo, até que uma hora é hora de sair, vem o Mano, talvez até com um discurso semelhante. Se você for pôr na balança, são discursos muito semelhantes, só que está dando certo. Bom, o São Paulo vem se distanciando dos líderes, o São Paulo também deu uma arrancada, né? Exatamente. Parecia que o Cuca tinha dado jeito no time e de repente o time engatou aí uma série também de muitos empates e mais uma vez empatou em 1-1 com o CSA. Jogando no Morumbi, é o 6º colocado na tabela hoje, o São Exatamente. O jogo do São Paulo, né, para quem pôde acompanhar e ver o placar de 1-1, talvez não imaginasse, quem só vê o placar, não imagina o quanto o São Paulo atacou. O São Paulo, pelo menos no primeiro tempo, pelo menos foram mais 5 oportunidades, geralmente em chutes de longe ou chutes já da pequena área, mas chutes sem ângulo, sempre chutes a gol. E o São Paulo atacou demais, só que a incapacidade que o São Paulo tem para conseguir um gol é impressionante. O CSA, Irineu, sem exagero, deu 2 contra-ataques. Dos 2 do segundo tempo. O jogador do CSA, daqui a pouco a gente certamente vai ver, acertou a trave. E o outro foi o gol. Mas poderia ter feito 2, então, né? Exatamente. Em 2 ataques, 100% de aproveitamento. Exatamente, porque depois que o CSA fez o gol, né, naturalmente se retraiu, né? Aí você vê mais uma chance do São Paulo. O time já vem para jogar retrancado. Já, o CSA é uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Exatamente, o Argel é o treinador. Jogando contra o São Paulo no Morumbi, quer dizer, o time já vem recuado. Já vem naturalmente. Faz um gol, aí não tem, né? Aí não... E o CSA, você vê, embora o São Paulo atacasse, o CSA tentava alguma coisa. Aí no segundo tempo eles voltaram de um jeito, falei, bom, agora acho que vai. Pô, quando acertaram a trave, falei, agora vai, e acabou. Acabou abrindo o placar e o São Paulo insistiu, o CSA lá atrás, mas uma hora, quem muito se retranca, não tem time que aguente. Aos 41, o São Paulo foi lá com o Reinaldo e fez um empate, só que a torcida do São Paulo vaiou, com toda a razão, porque empatar com o CSA no Morumbi, do jeito que teve oportunidades, não é para o São Paulo. Teve protesto e tudo mais. Exatamente. Bom, se o São Paulo não teve um bom resultado, o Corinthians também, né? Um resultado... Exatamente. O Corinthians... Pela forma como aconteceu o resultado. Exatamente. Né? É um conjunto de coisas, né? Porque você vê, o Corinthians também fez um bom jogo contra o Fluminense, se for avaliar em termos de chances, principalmente no primeiro tempo, que é uma situação até parecida, mais ou menos parecida com o São Paulo. A diferença é que o do São Paulo o gol saiu no segundo tempo, mas com o Corinthians estava muito melhor do que o Fluminense. Dava a impressão que o gol ia sair a qualquer momento. Aí vai lá, num lance até, não digo despretensioso, mas o Ganso, que nem sempre chuta de fora da área, não é hábito. Aliás, gols do Ganso ultimamente têm sido raríssimos. Aliás, jogar futebol do Ganso é raro. É raro há algum tempo. Já não é de hoje, né? Exatamente. E ele acertou um chute de fora da área. Aliás, é o segundo gol, Irineu, que o Ganso, esse é a falta do Nenê, né, que passou bem perto, 10 minutos antes do gol do Ganso. E aí a gente vai ver o chute do Ganso. Um chute até normal. Despretensioso que seria para o Cássio... defenderia tranquilamente, né? O Cássio talvez abusou da sorte, né, Irineu? Ele tentou encaixar, a bola bateu no braço dele. De lado, né? De lado, exatamente. Olha lá. Aí ele tá até... de lado. Aí ele até encarou de uma forma, na saída para o intervalo ali, ele encarou de uma forma tranquila, até talvez achando, pô, do jeito que a gente jogou, podemos pelo menos empatar e até virar. No entanto, o Fluminense acabou vencendo. Bom, no futebol internacional, Neymar voltou a jogar finalmente, né, pelo Paris Saint-Germain. 4 meses, né? 4 meses parado. 4 meses sem ser escalado pelo PSG. E o Neymar, né, a gente vai ver o golaço que o Neymar fez. Foi vaiado, xingado e respondeu com esse gol aí. É o tipo da história perfeita para um filme, né, Irineu? Porque o que o Neymar foi xingado, e o pai dele também, faixas, e numa mistura aí de voleio e bicicleta, ele acabou acertando, teve muita chance, participou muito do jogo, não foi só isso. Se fosse só isso, já seria fantástico, mas não foi só isso. O Neymar participou muito do jogo, 1-0 do PSG no Estrasburgo. Ted, obrigado, viu, pela sua participação
Ó, gente, aqui, mas antes de você ir embora, né, o atleta da Unisanta, o Carlos Fahrenberg, conquistou a medalha de prata no revezamento 4x100 livre no Mundial Paralímpico de Natação. Mais um ótimo resultado, né? Sem dúvida. O Brasil foi prata, né, no revezamento misto, como você falou. Além do Carlos Fahrenberg, tinha o Wendel Bellarmino, a Maria Carolina Santiago e a Lucilene Souza. A Ucrânia foi medalha de ouro e a Rússia foi medalha de bronze. Detalhe que essa marca do Brasil, né, 3:53:17, foi a melhor marca das Américas. Então, é um resultado não só para o Brasil, como para a Unisanta, no caso do Fahrenberg, sensacional. O esporte paralímpico brasileiro está bem, né? Está muito Foi bem. bem já na Paralimpíada, né? E continua bem. E continua bem. Obrigado, viu, Ted? Um abraço, Irineu, um abraço a todos.